Meus irmãos, a paz do Senhor, chegando para dar sequência a esta reflexão com relação à rebelião de Absalão contra Davi e o retorno de Davi para o reinado em Jerusalém. Glórias a Deus. O primeiro vídeo que você assistiu, e se não assistiu, vai lá, assiste o vídeo. A gente apresentou ali 5 atitudes que Absalão tomou para levantar a rebelião contra o seu pai. E paramos exatamente no momento em que Davi ele foge para não precisar guerrear contra o seu próprio filho. Versículo 13 e 14 do capítulo 15 de 2 Samuel diz assim: Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Nesse segundo vídeo, nós queremos falar sobre os tipos de homens que encontramos quando estamos em dificuldades. Nós vamos encontrar aqui que Davi vai encontrar alguns homens nessa fuga para escapar de Absalão. E como é bom encontrarmos alguns tipos de pessoas nas nossas necessidades e o quanto também levanta-se homens que se alegram com o que nós estamos passando ou sofrendo. Vamos tentar entender aqui. Vamos ler aqui o versículo de número 19. O primeiro homem que Davi vai encontrar fugindo ou na fuga, ele vai encontrar um homem chamado Itai. Olha só. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás a teu lugar. Olha só, Davi está chegando, encontra esse homem, e diz a Itai, esse geteu aqui, que ele volte, fique na cidade, porque ele é estrangeiro, e ele depois iria tornar ao seu lugar. O estrangeiro ele era amparado pelas leis de Israel. Então o Itai não tinha nada que estar fugindo de Absalão contra Davi. Mas aqui neste homem nós vamos encontrar a qualidade de pessoas que encontramos nestes momentos difíceis. São aquelas pessoas que são fiéis e estão prontas para participar conosco dos momentos difíceis que enfrentamos na nossa lida, nas nossas vidas. Olha só o que é que o Itai vai responder a Davi aqui no versículo de número 21. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor. Ele glorifica a Deus, Jeová. E vive o rei. Ele glorifica e o rei Davi, ele honra o rei Davi. Meu rei, meu Senhor. Que no lugar em que estiver o rei, meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Versículo de número 21, ele diz: respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor e vive o rei, meu Senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Ele honra a Davi, glorifica a Deus e faz uma aliança com Davi aqui de vida ou morte, na vida ou na morte.
aonde o rei estiver, o meu Senhor estiver, seja para a morte ou seja para a vida, eu, como teu servo, estarei contigo. Amigos que não nos deixam nas horas das dificuldades. Há pessoas que são nossos amigos quando nós estamos bem, quando nós estamos em alta, mas na hora em que acontece algo que nós infelizmente descemos ou perdemos alguma posição ou entramos em alguma dificuldade, há certos tipos de amigos que desaparecem e não sabem mais nem aonde nós estamos e nem nos conhece mais. Diferente desse homem chamado Itai, que chega para o rei Davi, recebe a instrução para voltar para a cidade, ele é amparado pela lei por ser estrangeiro, mas ele prefere seguir o rei Davi, quer seja para a morte, quer seja para a vida, ele quer estar com Davi. Glórias ao nome do Senhor. Então Davi disse a Itai: vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que habitavam com ele. Mais adiante, Davi vai encontrar um segundo homem nessa sua fuga, chamado Zadok. Zadok, ele é sacerdote, não é isso? A Bíblia chama, Davi o chama de sacerdote, de levita. Olha só, eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca do concerto de Deus, e puseram ali a arca de Deus, e subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se, porém, disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: não és tu, porventura, o vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatai. Olhai que me demorarei nas campinas do deserto até que tenha novas vossas. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. Percebam comigo aqui que a preocupação do rei Davi, estando em fuga por causa da rebelião, da conspiração de Absalão, seu filho, ele está preocupado com a arca, que representa a presença de Deus, e Zadok é o sacerdote, juntamente com os levitas que levaram a arca. É isso, Abiatai sobe com a arca e fica ali até que todo o povo que acompanha Davi saia da cidade. Quando ele sai da cidade, ele chega para Zadok e diz: volta, leva a arca para a cidade. Se eu bem achar graça diante de Deus, ele me fará tornar a ver a arca. Caso contrário, ele faça de mim como parecer bem aos seus olhos. O Zadok, juntamente com o seu filho Amaiás e com Jonatas, filho de Abiatar, voltam para a cidade e levam a arca de volta para Jerusalém. Este homem, ele apresenta aquele que obedece à liderança, mesmo sabendo que vai viver em campo difícil, vai ficar em lugar de dificuldade, vai estar em terras estranhas, entre aspas, porque o rei agora é Absalão e ele poderia substituir o sacerdote, ele poderia tirar o Zadok de sacerdote e colocar outro, mas ele atende ao rei Davi, porque ele entende que Davi está preocupado em conservar, em poupar a arca da aliança num lugar seguro. São aqueles amigos que entendem a nossa preocupação
com as coisas pertinentes, concernentes a Deus. A Bíblia vai dizer para nós, vai seguir aqui, mostrando que Davi, ele sobe, né, só para lembrar os irmãos, no capítulo 15, versículo 24 até o 29, é que está esse encontro dele, essa fala dele com o Zadok, o sacerdote. A partir do versículo de número 30, e subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Nesse momento de tristeza de Davi, com o povo triste, chorando, caminhando, descalço, com a cabeça coberta, alguém chega e faz saber a Davi, dizendo que Aitofel está entre os que conjuraram com Absalão, pelo que disse Davi: ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel, um dos conselheiros de Davi, que foi e acompanhou Absalão nesta conjuntura, com essa conspiração contra o reinado de Davi. Nesse momento, Davi vai encontrar um terceiro homem nessa fuga, chamado Uzai. Uzai, a partir do versículo 32 até o 37, vai estar escrito assim: e aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, arquita, veio encontrar-se com ele com as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. Olha só, Davi chega no cume do monte, está ali com a cabeça coberta, os pés descalços, chorando, caminhando. E quando Davi chega no cume do monte, o Uzai sai ao seu encontro. E Uzai sai exatamente da mesma maneira. Ele rasga a sua veste, símbolo de humildade, sinal de humildade, e terra sobre a cabeça, humilhado, triste com a situação do seu amigo Davi. E diz Davi para ele: se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel, e não estão ali contigo Zadok e Abiatai, sacerdote? E será que todas as coisas que ouvides da casa do rei farás saber a Zadok e a Abiatar, sacerdotes? E eis que estão também ali com eles seus dois filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles aviso me darás de todas as coisas que ouvirdes. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Olha só o que Davi está pedindo a Uzai aqui. Ele está dizendo: olha, Uzai, se você for comigo, você me será pesado. Me será pesado. Devido, provavelmente, aqui o número de pessoas que estava com Uzai, não é isso? E ele prefere que Uzai volte para a cidade, se apresente a Absalão e se comprometa em servir a Absalão como ele servia a Davi. Porque ele seria um ponto estrategista de Davi para saber o que estava acontecendo dentro de Jerusalém. Ele estaria sempre diante do rei como conselheiro do rei. Tanto que quando Aitofel dá conselhos para perseguir Davi e matá-lo enquanto ele está cansado, o Uzai, ele vai dizer que não, que Davi é estrategista de guerra, é um homem experimentado, ele vai estar escondido em algum lugar e aquilo não seria bom. E ele desfaz o conselho de Aitofel ali para Absalão, e todos que acompanham Absalão preferem o conselho dele do que o de Aitofel. Então, é uma estratégia de Davi que Uzai volte para Jerusalém para saber o que está ali acontecendo. E este homem, por ser amigo de Davi, arriscando a sua própria vida, ele obedece o conselho do rei e vai para Jerusalém, se apresenta
ao rei para servi-lo e como servia o pai dele, o rei Davi. Glórias a Deus. Esses são os amigos que se sacrificam, que colocam em risco para ajudar o rei Davi. Esse é o terceiro homem. Vê se você lembra. Itai, Zadok, o sacerdote, e agora Uzai. Glórias a Deus. Itai, o estrangeiro, que tinha amparo da lei para ficar, mas preferiu seguir Davi, se comprometendo que aonde o rei estivesse para a vida ou para a morte, ele estaria também. O Zadok, que é sacerdote, para guardar a arca, para cuidar da arca da aliança. E o Uzai agora que vai para ser um dos conselheiros de Absalão, para fazer Davi saber o que está acontecendo ali em Jerusalém. Vamos para o capítulo 16, e Davi vai encontrar alguns homens aqui neste capítulo. E neste capítulo ele vai encontrar dois homens. E olha só a qualidade desses dois homens. Um aproveitador e o outro que fica feliz com a dificuldade, a miséria que Davi está passando. O nome desses dois homens é Ziba e Simei. E eu chamo a tua atenção aqui neste momento. Muito cuidado com os Zibas e muito cuidado com os Simeis que você encontra na vida. O Ziba vai se apresentar a Davi trazendo muitas bênçãos, trazendo providências, trazendo comida, trazendo água, trazendo animais para presentear o rei Davi com uma segunda intenção: usurpar o lugar de Mefibosete, aquele filho de Jonatas que Davi honrou por causa de um pacto, de uma aliança que ele fez com Jonatas, de abençoar a memória um do outro, caso um viesse a morrer. Jonatas morreu, Davi honrou a Jonatas, abençoando Mefibosete, que era aleijado dos pés, e Davi o traz para o palácio, para viver no palácio com Davi e assentar-se à mesa do rei Davi por amor a Jonatas. Ziba, ele vai usurpar isto no momento de dificuldade do rei Davi, no momento em que ele está fugindo de Absalão. Vejam só, no capítulo 16, no início desse capítulo, diz assim: e passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, com 100 cachos de passas e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isto? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? Ele está perguntando por Mefibosete. E disse Ziba ao rei, que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que é teu tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino, e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei meu senhor. Olha só que homem perigoso. Esse Ziba, ele representa todos aqueles que se aproximam de nós, que se aproximam de você para te usar, para prosperar, para aproveitar um momento sua de crise para se promover e tomar o lugar que era de Mefibosete. Esses são os que usam de artifícios enganadores para alcançar o seu objetivo. Cuidado com esse tipo de pessoas, com esse tipo de homem. Totalmente inverso, totalmente ao contrário do Itai, do Zadok e do Uzai. Logo em seguida, aparece o Simei, aquele que se alegra com a nossa miséria, com a miséria do rei Davi. Olha só, e chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei,
filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda, e amaldiçoando o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. Veja só, esse homem, ele encontra Davi e sai atirando pedras, jogando areia e dizendo palavras de maldição contra Davi. Mesmo Davi estando cercado na direita e à esquerda por homens valentes, porque Uzai está com os seus homens valentes, Davi está com os seus valentes ali. E um dos valentes de Davi, o Abisai, filho de Zeruia, pede permissão a Davi para que com um golpe só arrancasse a cabeça de Simei fora. Mas Davi, ele é um homem experimentado, e Davi vai nos dar uma lição aqui importantíssima: aprender a receber as críticas e não reagir. Ser xingado e não xingar de volta. Ser maltratado com palavras e não vingar-se, não revidar. Davi não revida o que aquele homem diz, ele manda o Abisai ficar quieto e deixar o Simei fazer o que está fazendo, porque Davi ele vai dizer no versículo 12: porventura o Senhor olhará para a minha miséria e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Davi lança toda essa ira, toda essa vingança, ele entrega a Deus, dizendo: quem sabe Deus não olhará para a minha miséria e para as palavras de maldição de Simei, ele não converta em bênção, não é isso? Ele não converta em bem essas palavras de maldição que ele diz contra mim. E assim Davi se livra deste homem, que ele vai sair pelo caminho e vai continuar amaldiçoando e jogando pedra e jogando areia em Davi e liberando palavras de maldição contra o rei, todos que acompanhavam o rei. Após aí, Davi vai encontrar mais 3 homens e a gente conclui aqui com esses 3 homens. Nós já encontramos 5, nós encontramos 3, que um preferiu seguir a Davi tanto para a morte ou para a vida, o outro que obedeceu o rei de voltar e levar a arca para a cidade, o outro que obedeceu a Davi e voltou para servir Absalão, para servir de olheiro, de espia de Davi lá dentro do reinado. 2 homens, um que é aproveitador, que é o Ziba, que aproveita da situação para se promover, e o Simei, que aproveita para se alegrar com a miséria que Davi está vivendo. E agora Davi vai encontrar os 3 últimos homens que nós queremos tratar aqui neste vídeo, neste segundo vídeo dessa série de 3, não é isso? Que são o Sobe, o Marqui e o Basilai. Esses 3 homens são aqueles provedores, aqueles amigos que prover, que nos ajuda nas horas de dificuldade, providenciando para nós aquilo que estamos precisando. Está exatamente agora no capítulo de número 17, versículos 27 ao versículo de número 29, que diz assim: olha só. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maqui, filho de Amiel, de Lodebá, e Basilai, o gileadita, de Rogelim, tomaram camas e bacias e vasilhas de barro, e trigo, e cevada, e farinha, e grão torrado, e favas, e lentilhas, também torradas, e mel, e manteiga, e ovelhas, e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, e cansado, e sedento. Glórias a Deus pela vida de Sobe, de Maqui e de Basilai, aqueles que chegam com providência, aqueles que chegam para dar assistência ao rei Davi nesta fuga
Glórias a Deus. Vamos entender aqui os 3 grupos de homens que Davi encontra. O primeiro grupo são os 3 primeiros, que está exatamente no capítulo de número 15. O Itai, o Zadok e o Uzai. O Itai, que está pronto para morrer ou para viver com o rei Davi. O Zadok, que vai guardar a arca da aliança, vai atender o pedido de Davi para fazer a parte de guardar a arca da aliança. E o Uzai, que vai atender o pedido de Davi para ficar assessorando o Absalão e saber o que está acontecendo ali no palácio e trazer as novas para que Davi saiba de como está a situação. O segundo grupo são aquele grupo dos aproveitadores e daqueles que se alegram com as dificuldades que Davi está passando. O Ziba aproveita a situação para usurpar o que era de Mefibosete, e o Simei vai amaldiçoar Davi com palavras de maldição, jogando terra e pedra sobre Davi. E nós precisamos estar preparados para esses tipos de homens que encontramos em nossas vidas. Amém? E esse está no capítulo 16, esse segundo grupo. E o terceiro grupo está aqui exatamente no capítulo 17, que é aqueles que irão nos socorrer no dia da adversidade, no dia da dificuldade, no dia da nossa necessidade, no dia da necessidade de Davi, no dia em que Davi se achou fragilizado, desprotegido e sem mantimento. Sobe Maqui e Barzilai vão chegar com providências para dar sustento a Davi. Vão chegar com comida, vão chegar com água, vão chegar com suprimentos para manter Davi e o povo que lhe acompanham na fuga de Absalão. Glórias a Deus por isto. Nós glorificamos a Deus porque ainda existem homens como Sobe, como Maqui e como Barzilai, que supre as necessidades daqueles que estão passando por dificuldade. Tenhamos cuidado, porque também ainda existe os Zibas e existe o Semei, os que são aproveitadores e os que se alegram com a miséria do outro. Mas também temos ainda o Itai, temos o Zadok e o Uzai, que vão estar prontos para seguir, para ir até o fim, para atender o pedido e ajudar o rei nas suas dificuldades. Próximo vídeo, nós estaremos falando sobre a volta de Davi para o reinado de Jerusalém, e algo que muito nos chama a atenção é o seu encontro com Barzilai. Na volta para o reinado, na volta para Jerusalém, ele tem um encontro com Barzilai, e o terceiro vídeo fala sobre este encontro em nome de Jesus. Fica na paz, abraço.